Encontros e Reencontros, onde cada história é um reencontro com a nossa essência. Apresentado por Lara de Castro e Camila Ribeiro, com orientação do professor Herbert de Paula. Gente, boa tarde. Estamos em mais um episódio de Reencontros. E nosso convidado hoje é o Gustavo. Se você quiser começar se apresentando. Sim, sem problema. Boa tarde, gente. Então, fui convidado aqui para esse podcast. Eu já vi que tinha alguns alunos que participaram, né? Achei bem interessante. E como ela falou, né? Meu nome é Gustavo, Luiz Gustavo, e eu fui aluno da primeira turma de farmácia aí de Alegre, né? Do curso de farmácia, lá de 2009, né? Começamos em 2009 e pô, nos formamos em 2014, né? E aí, depois desse tempo, né? Fiz graduação aí em Alegre, depois trabalhei um pouco em drogaria. Depois vi que não era o que eu queria e fui fazer mestrado. Fiz mestrado aí também na UFES, mas aí o programa não era em Alegre, né? Era em Vitória. Fiz esse programa aí de mestrado em ciências farmacêuticas e depois, né, mais recentemente, fiz o doutorado aqui em São Paulo em bioquímica, né? E agora estou trabalhando aqui atualmente em São Paulo como professor em universidade. Gustavo, você poderia contar para a gente como que foi a sua infância? Então, eu, na verdade, sou, né, apesar de ter feito faculdade aí no Espírito Santo, eu sou da Bahia, né? Sou lá do interior da Bahia, a família do meu pai é de lá. E aí, né, morei até meus 10 anos, se eu não me engano, numa cidade chamada Rio do Pires. Uma cidade, assim, minúscula, tem 10 mil habitantes. E aí, lá pelos, quando eu tinha uns 11 anos, aí a gente foi estudar em Salvador, né, porque lá no interior não tinha escola muito boa, né, então a gente teve essa oportunidade, né, eu e minha irmã, de ir morar em Salvador e estudar em escola melhor. Só que aí em 2016, acho que eu estava no segundo ano do ensino médio, e aí meus pais se separaram e minha mãe voltou para o Espírito Santo. Minha mãe é do Espírito Santo, aí do norte do estado, lá de São Mateus, né, Guriri. Enfim, aí eu voltei para o Espírito Santo, voltei não, né? Fui para o Espírito Santo para terminar o ensino médio e acabei fazendo faculdade aí mesmo, em Alegre, né? Passei em Alegre em 2009. E como que veio essa dinâmica de estar em São Mateus? Não sei se lá já tinha o curso de farmácia. Tinha, lá já tinha nesse tempo. O que que acontece? É até meio engraçado, acho que era para eu ir para Alegre mesmo, porque o que que aconteceu? Eu, na época, acho que foi 2009, e o vestibular em Alegre, eu não sei se mudou ou se continuou da mesma forma, né? Que a gente sempre entrava no meio do ano, né? É no Não sei meio do se ano não ainda. tem turma no começo do ano, né? Então não mudou. Aí o que que aconteceu? Era aquele antigo Enem ainda, eu tinha feito o Enem, e aí tinha duas possibilidades de ingresso aí em Alegre, né? Naquela época, não sei se mudou. Era ou vestibular, ou você colocar sua nota do Enem, né? E eu, né, como eu falei, eu sou da Bahia e na época a época do vestibular ia ser na mesma época das festas juninas. Eu falei, não, não vou perder a festa junina para fazer vestibular, não. Coloquei minha nota do Enem. Falei, vou botar minha nota do Enem aí, se passar, passou, né? E aí acabou que não passei de primeira e, né, porque em São Mateus não tinha, né? Você perguntou de São Mateus acho que não tinha no meio do ano, só tinha em Alegre, né? Esse processo seletivo. Aí eu coloquei o Enem e aí depois não me chamaram de primeira, né? Eu não passei na primeira lista, me chamaram acho que na terceira, acho que foi na terceira ou segunda chamada, não me lembro direito, mas me chamaram depois. Então eu cheguei em Alegre, sim, já tinha começado as aulas depois de um mês. E eu cheguei, né? Mas São Mateus já tinha, mas eu gostei, que eu queria meio que sair de casa também, né? Queria morar sozinho, ter essa experiência também. Então por isso que eu quis ir para Alegre, né, naquela época. E por que farmácia? Então, eu sempre quis alguma coisa na área da saúde, né? Desde o ensino médio, eu sempre gostava dessas matérias, né? De ciências, biologia, química também eu gostava bastante. Então, sempre tive essa afinidade. E tem outra coisa também. Meu pai é farmacêutico, né? Então, acho que deu uma puxada aí também para eu fazer esse curso, né? Eu queria alguma coisa na área da saúde. Acabou que ficou sendo farmácia mesmo. E, assim, não me arrependo. Gosto muito. E como foi o seu ensino médio? Você teve essa mudança de cidade, de estado? Tive, né? Eu fiz, assim, da quinta série até o segundo ano, eu fiz tudo na mesma escola lá em Salvador, né? Então, ensino médio, tinha, né, todos os amigos lá e tudo mais. E eu mudei para São Mateus, né, em 2006, ou 2007, 2007. Mudei para São Mateus em 2007. Então, foi uma mudança difícil, né, porque mudança de estado, né, conhecer novas pessoas, é sempre meio complicado quando a gente está acostumado com um ambiente, ter que mudar. Foi um pouco difícil, até
o meio do ano ali foi meio complicado, né? No meio desse ano, né? Do terceiro ano do ensino médio, mas depois a gente, né? Era o último ano, né? Então a gente acabou e depois foi fazer pré-vestibular para tentar passar no vestibular, né? Aí demorou um pouquinho também, um ano e meio, aí eu consegui entrar em Alegre, né? No curso de farmácia. E como que você era em quesito de aluno no ensino Então, médio? no ensino médio, então, eu sempre fui um aluno que eu não era muito de estudar, me matar de estudar. Nunca fui assim, né? Eu estudava meio que na véspera, acho que a maioria dos alunos fazem isso, né? Estudava meio que de véspera, e claro, né? Quando era uma matéria que eu gostava mais, eu, né, dava uma dedicada maior, porque era um assunto que você gostava, né? É mais fácil de você estudar do que, por exemplo, português, redação, eu odiava, achava chato demais. Então, era mais difícil de estudar, mas quando era geografia, claro, não tem nada a ver com farmácia, mas geografia eu gostava bastante, geografia, biologia, química, então era mais tranquilo de estudar esse tipo de coisa, mas o resto era mais complicado. E como que foi o início para você da graduação? Então, o início da graduação foi terrível, foi horrível. Eu, hoje em dia, olhando para trás, eu amo Alegre, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida de morar em Alegre. Mas no começo, o primeiro mês foi terrível. O primeiro mês foi terrível. Eu fui morar com um primo meu que já morava aí, ele fazia, acho que engenharia florestal. E aí eu fui para aí, né, como eu fui de segunda chamada, terceira chamada, sei lá, eu não fiz matrícula em Alegre, eu tive que parar em Vitória, fazer a matrícula lá em Vitória e depois ir para Alegre. E aí foi levar um tio meu e minha mãe, me levaram de carro e levaram minha mini mudança, né? E aí já começou na primeira noite. Na primeira noite, meu ventilador queimou, porque acho que do estado todo, só Alegre que é 220. O resto do estado do Espírito Santo é 110, a energia. Aí eu esqueci disso, meu ventilador queimou na primeira noite. E Alegre, para quem já morou e vocês que moram, é bem quente, né? Então já foi terrível aí. E também aquela coisa, né? Não sei se todo mundo passa por isso, né? Acho que quase todo mundo. É aquela ansiedade, né, de mudar, tipo, você sair do ensino médio para ir para a universidade, né? Eu ficava com medo, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que é muito difícil as matérias, né? Será que eu vou conseguir passar? Ficava com esse medo e também de conhecer todo mundo de novo, né? Porque, como eu falei, eu cheguei um mês depois e quando eu cheguei, todo mundo da sala já, né, todo mundo íntimo, todo mundo conversando, batendo papo, parecia que todo mundo já se conhecia da vida toda. E eu, né, conhecer ninguém. Fiquei meio quieto lá no começo, aí, claro, né, com o passar do tempo a gente vai pegando amizade, né, vai conversando com o pessoal. Mas, assim, o primeiro mês em Alegre deu vontade de ir embora. Mas depois eu acostumei. Mas foi difícil. E a questão das matérias? Você chegou um mês depois? Cheguei um mês depois. Então, o que que acontece? No começo, a gente tem matérias mais gerais, né? Então, a gente teve, se eu não me engano, era Química Orgânica 1, aí tinha Química Geral, aí tinha também Citologia e Embriologia, ou era Histologia, alguma coisa do tipo, né? Só que muitas dessas coisas que tinham nessas matérias do primeiro semestre são coisas que eu tinha visto no ensino médio, né? Na química orgânica eu já tinha visto aquela questão de funções orgânicas, né? Na citologia, uma estrutura celular, membrana, essas coisas tudo, então eu já tinha essa bagagem do ensino médio, então mesmo eu tendo chegado um mês depois, eu não tive essa dificuldade nessas primeiras matérias, né? Que eram coisas que a gente já tinha visto, né? Não todo mundo, né? Eu sei que dependendo do ensino médio da pessoa, tem gente que já viu, tem gente que não viu, tanto é que na primeira prova eu lembro, eu não esqueço isso, não sei se já teve entrevista ou vai ter, né, um podcast com a Angélica, outra aluna que a gente teve da primeira turma, que eu e ela tiramos as maiores notas dessa primeira prova de citologia, né? Mas era, como eu falei, era coisa de ensino médio, coisa que a gente já tinha visto, mas nem todo mundo viu. E aí até colocaram apelido pupilo em mim, que eu era pupilo do professor, sendo que eu nem conhecia o professor, né? Mas quem conheceu a gente aí, o Ebert, né? Quem tá aí até hoje, ele sabe desse apelido aí também. O pessoal chamava de pupilo, porque era pupilo do professor, mas eu nem conhecia o professor, nem tinha contato. Mas é porque eu tirei nota boa, o pessoal ficou pegando no pé. E como que era a união da turma? Então, assim, eu conheci as turmas de farmácia até, sei lá, acho que até a quinta turma de farmácia que entrou, eu conheci, quinta e sexta. Porque mesmo depois que eu formei,
no final da graduação, da minha graduação, comecei a namorar com uma caloura, né? A Lohana, que a gente está junto até hoje. E então tive muito contato com as outras turmas também que vieram depois. E vendo, né, a gente sabe das fofocas e tudo mais, a minha, das que eu conheci, foi a que teve melhor relação. Claro, né? A gente não. Tem gente que a gente tem mais amizade, tem mais contato, tem mais proximidade, mas de forma geral, a minha turma, das que eu conheci, foi a que se dava melhor, porque eu ficava sabendo das outras turmas, era briga para todo lado, né? Por causa de nota, por causa de trabalho, por causa de tudo isso. Então, a minha turma, apesar de nem todo mundo ser amigo, mas todo mundo se dava bem. Não tinha nenhuma confusão, não. Inclusive, a gente manda mensagem para a Lohana. Ah, mandou para a Lohana também? Pede para ela responder a gente depois. Tá, aí, ó, Lohana. Mandaram mensagem para você também. É, eu nem vi, tá vendo? Ela vai responder, vou falar para ela. Obrigada. E em quesito de estudar, como que era a sua turma? Então, minha turma, eu posso falar pela minha turma, mas as outras também, que ainda tem esse pessoal no Instagram, né? A gente vê o que o pessoal tá fazendo hoje em dia. Mas minha turma foi bem boa, tá? Porque pessoal diversos seguiram a área acadêmica, né? Já com doutorado, pós-doc, diversos também trabalharam em drogaria. Vocês entrevistaram também a Soraya, né? Já foi gerente da Drogazil lá em Vitória. Então, o pessoal era bem dedicado, bem interessado, né? Então, acho que nossa turma era bem boa, apesar de ser a primeira turma, né, que entrou na UFS, a primeira turma de farmácia, mas a turma era bem legal. E a gente, né, claro, eu morava com os meninos da farmácia, né, e aí a gente se juntava para estudar, geralmente no dia da prova, né, dia da prova, o dia antes da prova, né, 2 dias antes, mais ou menos, a gente se juntava para estudar, revisar, um perguntava para o outro, né, tirava a dúvida do outro, né. Às vezes eu estudava uma coisa e eu entendia melhor uma parte do assunto, talvez o Marcão, que era o colega nosso, entendia outra parte, né? O Glaucio entendia outra parte, a gente ia conversando no caminho para a UFES, né? Ia subir a ladeira, ia conversando sobre a matéria da prova, ia dando aquela última revisada, né? E como que era essa convivência de morar junto e estudar junto? Então, era muito bom. Era muito bom. No começo, é o que eu falei, no começo eu morava com um primo meu, não morava com o pessoal da farmácia ainda, né? Mas aí, lá pelo quarto semestre, se eu não me engano, surgiu uma vaga na casa dos meninos, né? Da farmácia. E aí eu fui para lá, mudei para lá, porque meu primo também tinha formado, enfim. Aí eu fui para lá e foi a melhor coisa, porque era muito divertido, a gente, né, chegava da faculdade, ficava conversando besteira, né? Assistia seriado junto, né? Toda semana saía um seriado, saía um episódio novo, a gente baixava, ia para Rio almoçar e na volta assistia o seriado. Então tinha uma convivência muito boa, jogava bola junto, saía junto, então era muito bom. Ia almoçar no Rio todo dia junto, então era bem legal. Convivência, assim, sem problema nenhum, maravilhosa. Teve alguma disciplina que você teve mais dificuldade, menos afinidade? Tive, que eu, assim, tem várias, né? A gente não gosta de todas. Mas, por exemplo, a que eu tive mais dificuldade foi química analítica. Química analítica, a minha turma, de forma geral, teve dificuldade, né? Acho que só 3 pessoas passaram direto. O resto, todo mundo foi para a prova final, né? Todo mundo morrendo de medo de perder. Então, essa foi a que eu mais tive dificuldade na faculdade, a química analítica. E essa foi passeio de raspão. Não cheguei a perder, não, mas foi bem difícil de passar nela, né? E agora, matéria que eu não gosto. Passei tranquilo, mas não gosto. Tipo, tudo que envolve planta eu não gosto. Né, vou falar detesto, né? Mas não gosto de planta. Não gosto da parte de alimento também, que tem. Bromatologia, não gostei. E homeopatia, né? Homeopatia também não gosto. Então, apesar, é o que eu falo hoje em dia para os meus alunos, né? No curso de farmácia, você não vai gostar de todas as matérias, não tem jeito, né? Você vai ter suas afinidades, né? E eu, com planta, com essas coisas, eu realmente é o que eu menos gostava, o que eu menos gosto no curso, né? Mas é uma parte importante, né? Tem que existir, né? Então, E quais que você mais gostava? gostava muito de bioquímica, tanto a 1, a 2, a 3, gostava muito de imunologia, gostei muito de farmacologia, então eu gosto mais dessas matérias, né? Que envolve farmacologia e bioquímica. As outras não gosto tanto assim, mas essas são as principais para mim, acho que eu mais gosto.
E fora da faculdade, quem que era Gustavo? Então, fora da faculdade, eu no começo, assim, teve o começo da faculdade e o final da faculdade, né? Sempre tem essas diferenças. No começo, e não só no começo, mas de forma geral, eu não sou muito de sair, né? A gente sabe que Alegre tem muita festa, né? Tem muita festa open bar, muita festa em república, enfim. Eu, no começo do curso, não ia em praticamente nada, né? Não ia em lugar nenhum, não ia em festa nenhuma, não saía com ninguém, mas aí no final do curso eu já comecei a sair mais, né? Acho que, não sei, o pessoal até brincava comigo que eu era... eu não lembro qual matéria era que falava disso, tinha uma matéria que falava de logística reversa, né? Aí falava que eu era o logística reversa da faculdade, que no começo, geralmente, no começo da faculdade, o pessoal chega em Alegre doido, vai para tudo quanto é festa, quer aproveitar ao máximo. Eu não, foi ao contrário, né? No começo eu não saía para nada e no final eu comecei a ir nas festas, né? Mas, enfim, era mais quieto, gostava mais de ficar em casa vendo seriado, né? Ficava até de madrugada vendo seriado, porque o curso em Alegre ainda é noturno, É. ainda é noturno. Então era noturno. Então eu, tipo, quando não tinha prova, não tinha trabalho, não tinha nada para fazer, eu ficava até de madrugada vendo seriado, acordava 11h40, ia para o Rio almoçar e voltava para casa. Ficava dentro de casa. Era essa a minha rotina. Na graduação, você fez algum projeto de C? Então, projeto de C foi uma coisa que eu me arrependo muito, porque... E claro, isso eu acho que teve também uma questão da nossa turma ser a primeira turma. E C eu só fui fazer no finalzinho do curso, né, com o Ebert e com o Pedro. Porque assim, como a nossa turma não tinha nenhum veterano antes da gente, então a gente nem sabia direito o que que era iniciação científica. A gente não tinha essa noção do que era, para que funciona, do que tratava, né, para que servia. Só mais para o final do curso, né, ao longo do curso, a gente vai conversando com os professores, vai entendendo melhor, e aí a gente vai se interessando mais, né? Então foi mais para o final do curso, no começo do curso a gente teve essa dificuldade porque a gente não conhecia e teve outra dificuldade também. Como a gente era da primeira turma, não tinha muito professor do curso de farmácia, igual tem hoje, né? Então, acho que basicamente tinha do curso de farmácia, tinha o Ebert, tinha o professor Olavo, que ele não está mais aí, acho que ele foi para Minas. Acho que tinha o Wagner Miranda, que ele mexe com essa parte de alimentos. Eu não sei se ele era do departamento de farmácia, isso eu não tenho certeza. Ou era nutrição e farmácia. Mas a gente não tinha professor do curso, né? Assim, depois que foi chegando, chegou a Janaína, chegou a Juliana, chegou o Eduardo, né? Chegou um monte de professor que acho que facilita nessa questão de fazer projeto de IC, né? No começo a gente não tinha muita possibilidade, então acho que isso dificultou um pouco também para a primeira turma. Depois acho que foi melhorando, né? Para as turmas seguintes. E você acha que ser da primeira turma Uhum. impactou alguma coisa na sua formação? Então, impactou porque eu acho, não negativamente, né? Não vou falar isso, porque os professores que a gente teve foram maravilhosos, isso aí a gente não tem o que queixar. Mas em termos de estrutura, no começo do curso a gente não tinha muita estrutura que tem hoje. Por exemplo, toda aquela parte lá de farmacotécnica, controle de qualidade, que eu sei que tem hoje, porque quando eu estava saindo já existia aquele prédio que quando eu entrei não tinha aquele prédio, o prédio do Reúne, não sei se mudou o nome, né? Não existia o prédio do Reúne, a gente não tinha essa estrutura, não tinha estrutura de laboratório de farmacotécnica, de controle de qualidade, então a gente não tinha várias dessas coisas que hoje tem, né? A parte lá de bioquímica também não tinha essa parte como tem hoje, né? Então, nessa parte, do ponto de vista prático, da gente ver as coisas em aulas práticas, eu acho que a primeira turma teve essa deficiência, né? Mas por conta de que, eu entendo, né? A primeira turma, né? O curso ainda não está totalmente estruturado, ainda não tem todos os professores, mas dos professores que a gente teve, eu acho que não tem defeito, né? Acho que todos conseguiram passar o conteúdo que tinha que passar e mostrar o que era importante dentro do curso, né? E todas as possibilidades. O que ficou pecando mesmo, mas não por culpa dos professores, né? É questão de estrutura mesmo que a gente não tinha na época por ser a primeira turma. Então, acho que é essa parte que teve esse prejuízo por ser a primeira turma. Certo. E, positivamente, você acha que a falta de estrutura te ensinou alguma coisa que... Você fez mestrado, né? Fiz mestrado na UFES, mas foi lá de São Mateus, né, no norte. Aí agora eu fiz no norte do estado. Aí você acha que pode ter te ajudado com alguma coisa que, não sei, você
pode ter utilizado uma gambiarra ali, entre aspas. Não, isso sim. Isso é uma das, entre aspas, né, uma vantagem de você não ter muito uma estrutura totalmente adequada, né? Você tem que dar um jeito de fazer. Então, não só na graduação, no mestrado também. No mestrado eu tinha uma situação muito engraçada. Engraçada não, né? Engraçada agora, né? Porque passou. Mas, por exemplo, eu tinha que fazer, eu trabalhei no mestrado, eu trabalhei com amostra de água, análise microbiológica e fisicoquímica. E aí eu tinha que fazer uma reação lá, misturar o reagente com a amostra de água e distribuir isso em 5 tubos diferentes. E aí eu precisava usar pipeta de 5 ml, e aí eu tinha as ponteiras, mas ponteira de 5 ml não é tão comum quanto as outras, né? Então a gente não tinha ponteira suficiente. Aí o que eu fazia? Eu tinha todo o processo de. Porque assim, ponteira você geralmente usa e descarta. As ponteiras lá eu tinha que lavar, autoclavar, reutilizar a ponteira, né? Então a gente dá um jeito de fazer. Tubo também, não tinha tubo suficiente, então tinha que dar um jeito, né? Aí no IC a gente trabalhava com cromatografia, né? Teve uma parte que a gente trabalhou com cromatografia, a gente fazia as colunas e tudo mais, só que para revelar a plaquinha, às vezes não tinha plaquinha suficiente, às vezes não tinha a luz UV, aí a gente tinha que entrar em outro laboratório, pedir para outro professor, então é sempre nessa base de ver quem tem tal material que você precisa para tentar pedir ajuda, né? Acho que sempre vai ser assim, né? Mas naquele começo era pior, acho que a gente tinha menos recursos, então tinha que procurar outros professores na química, enfim, né? Tinha que procurar outras pessoas para tentar ajudar no nosso trabalho, né? Eu acho que essa questão das plaquinhas até hoje. A gente tem Porque é caro, né? dificuldade. Eu lembro, não só plaquinha, tem uma coisa que, assim, eu fiz doutorado aqui na USP, né? Então, comparando, né? A gente sabe que ainda, se você for comparar com outros países, né? Ainda tá, né? O Brasil ainda está abaixo em termos de investimento. Mas São Paulo, comparar com outros lugares, São Paulo tem muito mais investimento, né? Uma coisa que a gente tinha aí, que a gente tinha que economizar, era para filme. Não sei se ainda está assim, né? Para filme, para fechar tubo e tudo mais, a gente tinha que economizar, que é super raro, né? Super caro de comprar. Não, vamos economizar para filme ali. Então, plaquinha é pior ainda, né? Plaquinha é caro, né? De cromatografia. Plaquinha a gente limpa, a gente usa, aí depois, em vez de descartar, a gente limpa, para depois reutilizar. Assim mesmo. Então, é assim a pesquisa, não tem jeito. A gente tem que fazer o que dá. E o mestrado? Contem um pouquinho para a gente. Então, o que aconteceu, né? Acho que todo mundo, não sei em que período vocês estão, né? Mas vai chegar o momento de estar perto de formar e naquela dúvida, né? O que eu vou fazer agora da vida? E eu tive essa dúvida, né? Vou trabalhar ou fazer mestrado? Não que o mestrado não seja um trabalho, né? Mas assim, muita gente não entende como um trabalho, mas enfim. Aí eu falei, não, vou tentar trabalhar, né? Vou na drogaria, né? Tinha uma drogaria de uma prima minha lá no interior da Bahia e eu fui para lá muito por influência do meu pai. Meu pai ficou falando, não, vamos aqui que sua prima vai abrir a farmácia, não sei o que, tem um emprego lá para você. Aí eu fui para lá, só que eu trabalhei lá 1 ano e pouco, eu falei, não, não é isso que eu quero para minha vida não, drogaria, né? Assim, é bom e ruim ao mesmo tempo, né, para farmácia, porque farmácia é um curso que você tem muita área para trabalhar, mas você não vai ficar desempregado, né? Pelo menos no final das contas, na pior das hipóteses, você vai ter uma drogaria para trabalhar. Tem gente que adora, eu não gostei. E aí, então, trabalhei 1 ano e pouco e falei, não, vou fazer mestrado por 2 motivos. Porque eu, né, vi que eu queria fazer o mestrado e também porque eu queria voltar para o Espírito Santo, né? Como eu falei, comecei a namorar com a Lohana no final da minha graduação, mas ela ainda estava no curso, né? E aqui em Alegre. Então, eu tentava vir da Bahia da Bahia para o Espírito Santo, sei lá, de 3 em 3 meses, né? Então, foi também outro fator. Além de eu estava querendo fazer o mestrado também, a questão de estar junto aqui, aí no Espírito Santo, né? Então, eu fiz a prova de mestrado, né? E procurei um orientador lá em São Mateus, porque, como eu falei, minha mãe morava lá em São Mateus, né? Então, para mim seria mais fácil, e já que em Alegre não tinha, né? Não tinha curso de mestrado ainda naquela época, né? Que eu fui em 2016, não tinha curso de mestrado aí ainda. Hoje acho que a Janaína está orientando, né? Nas ciências farmacêuticas, não sei se tem outro professor, mas na época não tinha. E aí eu procurei um professor lá em São Mateus, que foi o professor Marco Antônio. E, né, super, né, fiz a prova, né, primeiro, né, várias etapas, né, a gente tem que fazer a prova de conhecimentos específicos da farmácia, e depois se você passar, aí você vai fazer a prova de inglês, depois tem análise de currículo e tudo mais, e acabou que eu passei, né, e comecei a fazer meu projeto lá em São Mateus,
Só que como o meu projeto era um projeto relativamente simples, né, que era análise de água, então não tinha metodologias muito complexas, não era uma coisa muito complicada. Então, meu mestrado foi muito tranquilo, né, não tive muito problema no mestrado, não. E também eu tinha muita flexibilidade no mestrado, então eu conseguia ir direto para Alegre. Então, uma vez por mês eu ia para Alegre, ficava, dependendo aí, ficava uma semana, 15 dias aí, né, então o mestrado foi muito tranquilo para mim, né, foi muito sossegado, né? Não teve muito problema, não. O meu problema maior no mestrado, como eu falei, eu trabalhava com uma análise de água. Eu coletava água na casa das pessoas, né? Então eu ia lá e coletava duas amostras, uma que vinha direto da rede de abastecimento, outra que vinha da caixa d'água. E por ter que coletar na casa das pessoas, muitas pessoas não queriam participar, né? Eu chegava lá, batia na porta, me apresentava, falava que era da UFES. Muitas vezes eu ia até com um motorista da UFES, né? Justamente para ter o carro da UFES e o pessoal olhar e não achar que era um ladrão, um golpista, sei lá, que ia dar o golpe deles e roubar a casa deles, né? Mas tinha gente que não queria participar, né? Não queria participar do estudo, então eu tive... A maior dificuldade foi essa só, de coletar a amostra, mas de resto, o mestrado foi muito tranquilo nesse sentido, né? Foi bem satisfatório, né? O trabalho, apesar de simples, foi um trabalho muito bom. Essa questão do pessoal não querer participar da pesquisa pode ter impactado seu projeto de alguma forma? Então, não em termos de resultado, porque se essa pessoa, por exemplo, eu tinha lá um mapinha, né, para coletar as amostras de água, eu ia na casa que estava lá no ponto do mapa. Se eu não conseguisse, eu tinha lá, né, já tinha previsto isso, né, na metodologia. Eu ia pegar a casa vizinha sempre, até alguém aceitar, né? Mas geralmente, se a primeira pessoa não aceitasse, geralmente a segunda pessoa ali, o vizinho, já aceitava, e conversava, e falava da vida, e contava caso, e contava que a água tá muito ruim, né? Que a água de São Mateus, não sei se alguém já foi lá, é famosa por ser ruim, né? Mas, e eu comprovei que era ruim. Enfim. Mas em termos da pessoa não aceitar, não. Só dificultava um pouquinho mais, né? Às vezes eu demorava mais para coletar as amostras de água, né? Às vezes eu me programava para coletar, sei lá, 4, 5 amostras. Amostras não, né? 5 casas por dia, às vezes eu não conseguia. Tinha dia que eu conseguia 2 amostras, né? 2 casas, tinha dia que eu conseguia 3. Então isso variava bastante, né? Só afetava nessa questão, atrasava um pouquinho o trabalho, né? Mas em termos do resultado, não. Da qualidade da pesquisa, não. Aí depois do mestrado você foi direto para o doutorado? Fui, né? Fui, não dei descanso. Eu acabei o mestrado lá, eu defendi, se eu não me engano, foi no final de fevereiro de 2018, e quando eu defendi o mestrado, eu já tinha sido aprovado aqui, né? Eu já tinha feito a prova aqui em São Paulo, no Instituto de Química, aqui, no programa de Bioquímica, porque eu sempre gostei muito de Bioquímica, né? Então eu queria, se eu fosse fazer doutorado, eu queria fazer nessa área. E aí eu fiz a prova aqui no começo de fevereiro, e eu fui aprovado, e aí no final de fevereiro eu já defendi aí em Vitória, né? Que a defesa tinha que ser em Vitória, eu não podia defender em São Mateus, porque o programa é de Vitória. Não sei se hoje mudou essa regra, espero que tenha mudado. Mas eu defendi em Vitória, aí 2 dias depois eu já vim embora para São Paulo, para começar o curso aqui do doutorado, né, em Bioquímica. E como que foi essa mudança de estado novamente? Só que agora com outra mentalidade. Difícil de novo, por quê? Aqui mais ainda, né? Porque assim, quando eu mudei da graduação não, desculpa, do ensino médio para faculdade, teve aquele impacto, né? Nossa, faculdade, né? Deve ser muito difícil, né? As matérias e tudo mais. Aqui é a mesma coisa, né? Que a gente vem para São Paulo. Eu nunca tinha vindo para São Paulo na vida. Eu vim para São Paulo para fazer a prova. Então, não conhecia. A gente tem uma imagem de São Paulo que é tudo muito grande, tudo muito perigoso, né? Tudo muito assim grandioso, né? Então, eu vim fazer a prova, passei e vim para cá. Também tive sorte nesse sentido, porque eu já tinha amigos daí da UFES que também estavam fazendo doutorado aqui. Tinha o Glaucio, que é da primeira turma também aqui, estava fazendo doutorado nas ciências farmacêuticas aqui. E tinha outro amigo nosso que a gente conheceu no SECFA, né? O SECFA que teve aí, não sei se foi o primeiro ou o segundo SECFA, é o Vitor, que ele era de farmácia, mas lá de Vitória. E aí a gente conheceu ele no SECFA e ele fazia doutorado aqui também na Bioquímica. Então eu tive essa ajuda no começo, né? Já tinha pessoas conhecidas aqui, então isso facilitou. Mas de qualquer jeito também foi difícil, porque, né? Você pensa, nossa, estou indo para a USP, né? Nossa, deve ser outro mundo, outra realidade.
E, claro, no começo é meio chocante, né? Porque você vai para um laboratório totalmente diferente, a estrutura é totalmente diferente, né? O ritmo é totalmente diferente. Mas, assim, depois que você acostuma, você vê que não é nada de outro mundo, né? O começo é sempre difícil, acho que qualquer processo, assim, de mudança, o começo é difícil. Então, foi difícil também no começo, mas eu tive ajuda, né? Então, tive ajuda dos amigos que já moravam aqui. Tive sorte também que minha orientadora era uma pessoa, era, não, é ainda, né? É uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem empatia, né, com a situação, né? Ela não é daquelas orientadoras carrascas nem nada do tipo. Então, ela entendia toda a situação, né? Ela ajudou da melhor forma possível na adaptação, na minha adaptação no laboratório, né, com os novos colegas. E, assim, primeiros 6 meses, muito difícil, mas depois você vai acostumando, você vai pegando amizade com o pessoal do laboratório também, né? Então você vai se acostumando, você se acostuma, né? E aí depois vai sendo mais tranquilo. Mas o doutorado, de forma assim, geral, foi claro, né? É um projeto muito maior, envolve um tema diferente, né? Eu trabalhei no meu doutorado com síntese de peptídeos, síntese e aplicação desses peptídeos bioativos. Então, é mais complexo do que o que eu fiz no mestrado, bem mais complexo, né? Então, eu tive que aprender tudo de novo, né? Que eram metodologias que eu nunca tinha tido contato na vida, né? Então, por exemplo, cromatografia, a gente aprende cromatografia aí, cromatografia não, né? Mas mais especificamente o HPLC. Eu não sei como é que tá hoje em dia, se já tem HPLC, assim, em mais quantidade aí, mas na época que eu tava aí, acho que se tinha muito, era um HPLC aí na UFES de Alegre todo. E a gente não tinha acesso a isso, né? Aqui você tinha HPLC mais à vontade, então eu tinha visto HPLC, cromatografia, na teoria, na graduação, nunca tinha visto um ao vivo, né? Aí aqui eu tive que aprender tudo, né? Tive que aprender a mexer nesses aparelhos, aprender novas reações para fazer a síntese de peptídeo, purificação, enfim. Né? Então, nessa parte foi bem desafiador o começo do doutorado, ter que aprender tudo isso, né? E ter que dar conta de fazer, né? Porque tem prazos, né? A gente sempre tem prazo para fazer, tem prazo para qualificar, tem prazo para defender, né? Defendi agora ano passado, em novembro, que eu acabei meu doutorado, então nesse começo foi difícil, até aprender tudo e a rotina do laboratório foi difícil, mas depois a gente pega o jeito, né, vai aprendendo as coisas, vai ficando mais leve, né, vai ficando mais fácil. E a questão da pandemia pode ter atrasado alguma coisa no seu Ah, projeto? não, com certeza atrasou, com certeza, porque o que acontece? Aqui na pandemia, começou, acho que em março, né, março de 2020, acho que todo mundo pensou, né, vai parar 15 dias, daqui a pouco volta, né, mas não, parou, nosso laboratório ficou fechado praticamente um ano, então foi um ano perdido, praticamente, porque a gente não conseguia fazer experimento, né? E quando voltou também, voltou naquele esquema, pelo menos aqui, voltou no esquema de rodízio, né? Como a gente tinha muitas pessoas ainda na época no laboratório, não podia ficar mais do que 2 pessoas ao mesmo tempo no laboratório ainda, né? Tudo de máscara, todo aquele protocolo, né? Então o instituto orientou isso pra gente, né? Pra gente não ficar, tipo, 4 pessoas ao mesmo tempo no laboratório. Então podia ir 2 pessoas, tipo assim, aí a gente revezava, ia 2 pessoas de manhã, na segunda e na quarta. Aí, de tarde, já ia outro grupo de pessoas. Aí, nos outros dias da semana, já ia outro grupo de pessoas para revezar. E então, atrasou, porque não dava para fazer muita coisa em um dia, em um período, em uma tarde, por exemplo. Né? Você tinha que colocar, por exemplo, eu fazia teste dos peptídeos com espécies de cândida, com fungo. E aí, até você preparar todo o fungo para crescer demora, sei lá, 24, 48 horas. E como é que você coloca para crescer hoje, sendo que amanhã você não vai poder para o laboratório? Como é que você vai testar? Né? Então, a pandemia atrasou demais, né? Era para eu ter terminado esse doutorado em 2000 e... Comecei em 2018, era para ter terminado em 2022, 2023, né? Terminei em 2024. E teve outro problema também com a pandemia, porque, assim, o laboratório ficou fechado um ano. A gente não podia trabalhar. Mas o prazo de bolsa acabou, né? Minha bolsa acabou em 2022. Então, eu fiquei um ano sem bolsa, aí eu arrumei emprego, né? Como eu já tinha mestrado, a sorte minha foi essa, porque hoje eu trabalho numa universidade particular aqui que não contrata se você não tiver pelo menos um mestrado para ser professor. Então, eu tinha que ter pelo menos um mestrado, isso eu tinha. Então, eu consegui arrumar esse emprego, então o final do doutorado foi bem puxado, porque como minha bolsa tinha acabado, porque a pandemia atrasou, eu tive que trabalhar, né, dar aula e ao mesmo tempo terminar o meu projeto do doutorado, né, escrever a tese, corrigir tese, fazer os últimos experimentos.
e tudo mais, então foi bem difícil, né? Porque o trabalho de professor, se fosse só ir lá dar aula, tranquilo, né? Mas a gente tem um trabalho por trás de preparar todo o material, preparar exercício, preparar a prova e preparar as aulas em si, né? E fazer tudo isso. Eu fazia isso, né? Lá no laboratório, enquanto estava correndo alguma reação, fazendo alguma coisa, eu estava preparando a aula dos meus alunos. Então foi bem puxado esse final de doutorado. Mas deu certo. Atrasou, mas deu certo. A gente entrevistou o Glaucio e ele fez doutorado direto, né? Isso. A opinião dele foi que, para ele, o mestrado não é um ponto importante para ir fazer o doutorado. Como que você Então, vê isso, na sua opinião? depende. Eu não concordo 100%. Por quê? O que que acontece? Por exemplo, você sai da graduação e se você não fez muita iniciação científica, você sai muito cru, no ponto de vista de pesquisa. Então, você sai sem muita bagagem de pesquisador, né? A não ser que você tenha, não, eu faço iniciação científica desde o segundo semestre. Aí é um caso diferente. Agora, se você quase não fez iniciação científica e só fez no final, e você passar por um doutorado direto, dependendo do lugar, ainda mais aqui na USP, que o pessoal, dependendo do orientador que você encontrar, é muito exigente, você chega muito cru, né? Você chega sem experiência na pesquisa. Então é difícil. Não é impossível, de jeito nenhum. Mas a pessoa vai sofrer mais se ela vier com um doutorado direto sem ter feito iniciação científica por muito tempo. Eu acho que sofre mais, tá? Mas, claro, muitos professores aqui, a gente sabe aqui, os professores conversam com a gente, muitos até preferem doutorado direto. Porque já faz o doutorado direto e pronto. Porque o que vale é o último título, né? O título mais alto. Então, claro, tudo tem vantagem e desvantagem. Então, acho que tudo depende do contexto. Então, eu acho que a pessoa que vem crua da graduação aí com doutorado direto é mais puxado. Mas aí depende da pessoa, né? Depende do esforço dela de correr atrás. Mas é mais difícil. E ter a sorte de encontrar gente para te ajudar dentro do laboratório. Ainda mais que você veio direto da graduação. E você, se tivesse chance de voltar e ter essa oportunidade de fazer um doutorado direto, você teria feito ou teria continuado fazendo o mestrado? Teria continuado com o mestrado. Justamente por isso, eu fiz iniciação científica no finalzinho da graduação. Então, eu acho que se eu tivesse ido para o doutorado direto, eu ia sofrer mais. E já foi difícil, né? Você chegando já com uma certa experiência, é difícil, né? Ainda mais quando você muda de área, porque, como eu falei, é uma área totalmente nova, né? Quando eu cheguei, eu não sabia nada eu sabia que era um peptídeo, claro, mas não sabia nada da química de peptídeos, né? Não sabia nada do mundo aqui da síntese de peptídeos. E aí tive que aprender tudo, né? Tanto é que minha orientadora, no começo, quando eu cheguei, falou, ó, tem vários relatórios aqui de outros alunos, né? Pega aqui e vai lendo aí para você se familiarizando com o assunto. Eu lia, não entendia nada, porque eu não sabia de nada. Botava lá vários reagentes, reação de clivagem do peptídeo da resina, e aí usa TFA, e usa não sei o que lá, e eu não fazia ideia do que era. Claro, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, as pessoas vão ajudando a gente, mas é difícil, né? Mas eu acho que eu teria feito da mesma forma, com mestrado e depois doutorado. Na minha realidade, eu acho que foi melhor. Apesar, claro, a vantagem, se eu tivesse feito doutorado direto, eu seria doutor bem antes, né? Porque o mestrado você tem ali pelo menos 2 anos para fazer o mestrado. Mas eu tive uma vantagem, né? Por eu ter o mestrado, eu consegui um emprego que me possibilitou me manter aqui quando minha bolsa acabou, né? Se eu não tivesse esse mestrado, eu não teria conseguido o emprego para dar aula na faculdade. E aí eu não sei o que eu faria, porque, né, São Paulo, o custo de vida é muito caro e eu precisava terminar o doutorado. Então, acho que o mestrado me ajudou nesse sentido também. Então, não me arrependo, não. Faria do mesmo jeito. E como que é ser professor? Então, é o que eu quero ser para sempre, né? Espero conseguir seguir nessa carreira para sempre. Porque, assim, o principal motivo de eu ter feito mestrado e doutorado justamente foi querer dar aula. Claro, eu gosto da pesquisa também, tem essa possibilidade de ser pesquisador. Ou ser professor pesquisador também, mas aí depende do lugar onde você está trabalhando. Por exemplo, nas particulares, que é onde eu estou trabalhando agora, claro, dependendo da faculdade, tem essa possibilidade de ter iniciação científica e ter projetos, mas não é tão, assim, não divulgado, né? Não é tão implementado, não é tão comum quanto numa federal, né? Que o professor também tem essa atribuição da pesquisa, né? Então, apesar de gostar de pesquisa e tudo mais, eu assim, fiz mestrado e doutorado com essa intenção de dar aula e é o que eu
gosto de fazer. Sim. Claro, eu ainda não tinha tido a experiência, né? Claro, eu quero dar aula, mas eu ainda não tinha tido a experiência profissional. E aí eu começo também claro, daquela forma, né? Difícil, né? Você ainda tá meio tímido, né? Porque você ainda não tem experiência. Agora tem 2 anos, né? Que eu tô dando aula profissionalmente falando. E, assim, não quero mudar de vida. É isso que eu quero fazer. E como foi a reação do seu pai, sabendo que você fez farmácia, mas não ficou na drogaria? Então, ele no começo, né, quando eu trabalhei em drogaria, depois falava fazer mestrado e tal, ele, assim, apesar do meu pai ser farmacêutico, ter estudado, na época dele ele não teve nenhum contato com essa área de fazer mestrado, doutorado. Claro, ele entende, sabe o que que é, mas no começo ficou meio assim, né? Ah, mas fazer mestrado, vamos montar uma farmácia aqui, montar uma drogaria, pegar um financiamento aí para fazer. Mas eu não tive essa vontade. Mas depois ele entendeu melhor a situação. Claro, sempre tinha aquela dificuldade, né? De tipo, a gente faz mestrado e doutorado, quem faz mestrado e doutorado não pense que vai ter retorno financeiro imediato. Não é. Você não vai ganhar dinheiro fazendo mestrado e doutorado. Você vai ganhar sua bolsa e vai sobreviver, né? Aumentou a bolsa agora recentemente, mas mesmo assim, você não vai ganhar rios de dinheiro, né? Se você quiser ganhar dinheiro imediatamente, você tem que ir para outra área, né? Então, isso às vezes ficava meio assim, né? Ah, mas aí, né, a bolsa vai acabar, e agora? O que é que vai fazer, né? Então, nesse sentido, teve um pouco de dificuldade, um pouco de resistência, mas, assim, agora que acabou, né, o doutorado, aí ele entende super bem, né, tem essa compreensão melhor do que é. E você hoje está dando aula de quê hoje? Eu dou aula no curso de farmácia, né? Então, assim, é diferente porque nas universidades particulares é aquela coisa, né? Cada semestre muda. Então, igual aí em Alegre, quem dá bioquímica é o Herbert, acho que continua assim, né? Quem dá bioquímica é o Herbert, tem o professor da bioquímica, aí tem a Janaína, que é a farmacotécnica, aí tem a Juliana, que é a gnosia e tudo mais, né? Aqui não, cada semestre a gente vai dar uma aula, uma matéria diferente. Então, eu já dei aula de tecnologia farmacêutica, já dei aula de farmacologia, já dei bioquímica eu nunca dei, que é a que eu mais gosto, nunca tive a chance, né? Mas já dei aula de agora, esse semestre eu estou dando aula de controle de qualidade, já dei aula de parasitologia, já dei aula de farmácia clínica, então varia, mas na maioria das vezes é para curso de farmácia. Às vezes eu dou aula para enfermagem, essa parte de farmacologia básica. E eu já dei aula, isso foi mais o mais inusitado que aconteceu. O primeiro semestre que eu trabalhei profissionalmente como professor, eu peguei uma matéria de química de materiais para engenharia. Me deram essa matéria. E aí eu fiz, né? Eu falei, vou pegar, porque aqui, assim, não tem um salário fixo, né? É por hora aula. Então, quanto mais aula você dá, mais você ganha. Eu falei, não vou negar, né? Vou pegar aí essa química de materiais. Aí o começo da matéria é química básica, né? Que é para primeiro semestre, então o pessoal chega bem cru, né? Como eu falei, não... tem muita gente que teve ensino médio bom, tem gente que talvez não teve. Então, a pessoa não sabe o que é um átomo, não sabe o que é um elétron. Então, tem toda essa parte inicial de química geral. E aí depois eu tive que estudar, né? Química de materiais, o que é uma cerâmica, quais são as propriedades da cerâmica, do aço, né? Então, estudei e dei essa aula, né? Então, as matérias diferentonas, a matéria diferentona que eu dei foi essa aí. Mas o resto é tudo do curso da farmácia. Assistência farmacêutica também já trabalhei, né? Já dei aula de assistência farmacêutica. Então, aula de tudo um pouco a gente dá. Cada semestre é uma carga horária, uma matéria diferente. Você achou que foi desafiador a parte de dar uma disciplina que você não tinha contato? Totalmente, porque, assim, acho que isso é para todo mundo, né? Igual, até para apresentar trabalho, seminário aí. Quando é uma matéria que você gosta, eu acho que fica muito mais tranquilo de você montar a apresentação, de você falar lá na frente, de você explicar alguma coisa. Agora, quando é uma matéria que você ou não gosta muito, ou não tem afinidade, não tem muito conhecimento, é mais desafiador. Então, foi bem difícil. Não essa primeira parte de química básica, a gente já sabia, né? É uma coisa comum para a gente, né? Farmacêutico. Agora, quando chega nessa parte dos materiais mesmo, né? De um aço, de um vidro, de um aço, de um ferro, enfim, é mais difícil. É mais desafiador mesmo. Teve alguma parte inusitada de alguma aula? Que você se lembra alguma pergunta? Alguma situação de aluno? A situação que tem sempre é a aula de parasitologia, né? Quando a gente vai falar, gente, aula prática
semana que vem, trazer a amostra de casa, aí um monte já fala, professor, não vou vir não, porque eu não aguento não, vou desmaiar. E aí tinha uma menina que estava usando 3 máscaras no dia da aula, né? 3 máscaras, enfim, né? Aconteceu isso aí, mas de forma geral, até hoje não aconteceu nada muito diferente, não. Só o pessoal que fica, quando é aula de preparar a amostra na parasitologia, o pessoal fica aterrorizado. E qual matéria que você tem mais afinidade? Então, as que eu mais gosto de ministrar é farmacologia e bioquímica. As duas. Essas aí é bem tranquilo de montar a aula, não é maçante, né? Porque tem aula que é difícil de preparar, porque é uma matéria, por exemplo, eu estou dando controle de qualidade agora, né? Toda terça-feira, de manhã e de noite. E é um terror montar, porque é uma matéria que a gente não tem muito, eu não tenho muita afinidade, não gosto muito, então é difícil de montar, é chato de montar, né? Não vou mentir. E é chato de dar aula dessa matéria também, né? Não gosto. Agora, quando é farmacologia, eu tô dando farmacologia esse semestre, farmacologia dos sistemas, né? Aqui os nomes são diferentes, né? Os nomes das matérias são diferentes. Não é farmacologia 1, 2 e 3. É farmacologia básica, farmacologia dos sistemas. E aí, farmacologia dos sistemas que eu tô dando agora para enfermagem e para farmácia, é uma maravilha de montar a aula. Nossa, melhor coisa que tem. Bioquímica também, eu tô dando uma bioquímica na modalidade EAD, e também é maravilhoso de montar aula, de dar aula, porque é um assunto que eu gosto, eu tenho familiaridade, né? Tenho essa afinidade com a matéria, né? Então é bem mais tranquilo. Agora que você terminou o doutorado, você pensa em fazer algum pós-doutorado? Então, eu não descarto, mas imediatamente ou no curto prazo, não. Eu até falei com minha orientadora, né? Eu já tinha defendido, né? Defendi no final de novembro do ano passado, e em dezembro ela fez uma reunião com a gente lá do laboratório, né? Falando, quais estão os planos, né? E tal. Ela falou, ó, pelo menos nos próximos 6 meses, eu não quero pensar em nada de pesquisa. Falei com ela, né? Não quero mexer com nada disso, quero dar uma descansada para a mente mesmo, né? Porque foi bem desgastante o doutorado. O que o mestrado foi fácil de fazer, né? Foi tranquilo, o doutorado foi difícil. Então eu falei com ela, não, eu quero descansar, não quero mexer com nada de pesquisa nos próximos tempos, não. Então, não descarto, mas não é uma coisa agora do curto prazo. Pretendo continuar dando aula, vendo os concursos, né, concurso de professor que surgirem, né, para tentar conseguir uma vaga, né, porque o objetivo acho, principal é você ser um professor de uma universidade pública, porque você tem, né, toda a questão de segurança, né, de estabilidade, né, acho que é isso que todo mundo quer. Mas assim, apesar disso, eu adoro o que eu estou fazendo, né, no ramo particular, né, nas universidades particulares, estou gostando de dar aula nesses lugares, mas, claro, né, a gente sempre almeja uma estabilidade aí, e acho que com um concurso de professor seria o ideal. Então, é isso que eu estou querendo nos próximos tempos, né? Continuar dando as minhas aulas e procurando concurso de professor em algum lugar. Você, se abrisse uma vaga no Espírito Santo, você voltaria? Ou quer mais? Com toda certeza, principalmente se fosse em Alegre, eu gosto muito de Alegre, é o que eu falei. Foi a melhor cidade que eu morei. Eu sei que Alegre, né, vocês sabem, não é que Alegre tem, meu Deus, tem várias opções aqui de lazer e tudo mais. Não, não tem. Alegre é uma cidade pequena. Mas eu gosto, eu prefiro cidade pequena. Então, eu gostei muito de Alegre, né? Foi assim, geralmente, quando acabava minhas férias, não em Alegre antes, né? Antes de fazer faculdade, eu ficava sentido de ir embora, né? Tipo, tem que voltar, né, e tal. Até aqui para São Paulo, tem que voltar para São Paulo. Alegre não, eu ficava querendo que acabasse as férias para voltar para Alegre, né? Para voltar para aquela rotina, morar com o pessoal e aquela, né, era bem divertido. Então, assim, faria na hora, sendo, né, claro, pode ser Alegre, pode ser Vitória, pode ser São Mateus, mas eu voltaria tranquilamente para o Espírito Santo, né? Sem problema nenhum. E caso você consiga essa vaga, você quer ser professor ou professor pesquisador? É o que eu falei, eu gosto da pesquisa. Eu seria professor pesquisador, mas se fosse para escolher um só, professor. Para mim, está na frente de pesquisa, ser professor. Quem sabe surge alguma vaga aí, né? Não sei. Vê se o Web te aposenta logo. Tadinho do Herbert. Você estava comentando que tem aulas que você acha chato de montar e dar delas também. Como é que você lida com um aluno, no caso dessas aulas? Porque deve ser
Não, assim, já que você acha a aula chata, né? Então você teria que mudar a metodologia para aprender ali o aluno. Sim, então, é o que eu falei. É difícil, né, montar a aula, é difícil dar aula quando você não gosta muito da matéria, você não tem muita afinidade, porque você acaba achando chato, né? E tem matérias que são muito teóricas, né? Então, tipo, controle de qualidade, aqui a gente também, onde eu dou aula, a gente não tem aquela super estrutura, então não dá para fazer todas as metodologias, né? Por exemplo, um controle de qualidade de comprimido, dá para a gente fazer, a gente tem um material aqui, mas não dá para fazer tudo. Então, eu tento, né, não só para essa matéria, né, assistência farmacêutica também. Assistência farmacêutica é uma matéria super importante para o farmacêutico, mas tem muita legislação, tem muita parte teórica, então é meio chato e é difícil de você prender a atenção do aluno. Então, eu tento, no máximo que eu consigo, trazer exemplos da realidade para tentar prender a atenção deles e tentar trazer mais para perto as matérias, né, a disciplina para o dia a dia, né? É isso que eu tento. Claro, tem matéria que é mais difícil do que outras, né? Assistência farmacêutica é um pouco mais fácil de fazer isso. Controle de qualidade já é um pouquinho mais difícil, mas claro, dependendo da temática ali da matéria, a gente tenta trazer mais para a realidade, trazer exemplos do dia a dia, da vida real, para tentar prender um pouquinho mais a atenção deles, né? E eu tento sempre estimular a participação deles, né? Eu sei que eu não participava muito das aulas quando eu era aluno, porque eu tinha muita vergonha de perguntar, eu era tímido. Mas hoje em dia, eu tento estimular a participação deles, que eles perguntem, né, que discutam o caso, que eles contem alguma experiência que eles tiveram, para tentar deixar a aula um pouquinho mais dinâmica e que eles participem mais e fique menos maçante. Porque tem matéria que é maçante para o professor e para o aluno, a gente sabe disso, né? Por exemplo, eu tive matéria aí que era uma das mais chatas que eu tive na graduação, deontologia farmacêutica. Gente do céu, terrível. Eu acho que o professor também era chato. A gente sabe disso. Ninguém vai. Eu não minto para meus alunos. Eu falo, gente, eu não vou mentir para vocês, não. Não vou falar que tudo você vai gostar de tudo, que é tudo maravilha, não. Tem matéria que é chata. Tem matéria que você não vai gostar. E é normal, né? Mas eu tenho que fazer isso, né? Então, não sei se eu consigo do 100% dos alunos, mas acho que a maioria vai bem, né? A maioria se interessa, né, pela aula. E essa metodologia tradicional mesmo? Tradicional mesmo, tradicional mesmo. Assim, claro, eu gosto, assim, tem professor que ou é tudo no quadro ou é tudo no slide, né? Eu tento mesclar um pouquinho, né? Então, dependendo da matéria também, né? Tudo isso depende da matéria. Tem matéria que eu vou lá, porque assim, eu até falo para meus alunos, gente, não repara não que o desenho aqui não é bom, né? Eu vou desenhar uma membrana plasmática lá, não fica aquele desenho maravilhoso, mas dá para eles entenderem um pouco, né? E eu acho que isso prende um pouquinho mais a atenção deles quando você vai no quadro, desenha alguma coisa, aí pede para alguém também fazer, né? Eu chamo algum aluno para fazer alguma coisa, né? Um exercício, né? E eu gosto de fazer muito. Uma coisa que eu gosto muito, nem todo mundo faz, é no final de toda matéria, né, de todo tópico, por exemplo, vou falar de antihipertensivos. Aí dei aula de antihipertensivos, no final eu sempre passo um exercício para eles sobre a matéria, para eles fazerem aquele exercício e a gente discutir mesmo, sentar junto e discutir dúvidas, né? E isso, alguns professores na época da faculdade faziam isso também, né, de discutir um assunto, trazer um artigo, né, trazer um material para a gente discutir sobre a matéria. Eu acho que isso também estimula. É melhor do que você ficar lá na frente só dando aula, slide, aula e aula, aula, falar, 2 horas lá, 3 horas lá, e não ter uma discussão, né? Então, acho importante isso, eu tento trazer para os alunos também, ter uma discussão ou com um exercício, um estudo dirigido, um artigo, tudo depende da matéria, mas eu tento sempre trazer essa discussão para a gente, né? Que eu acho que eles discutindo também, eu sempre achei isso, né? Uma forma de você aprender, você explicar coisas também, né? Eu penso isso. Tanto é que quando a gente estudava, né? Eu e os meninos lá na República, a gente um ia ensinando para o outro alguma coisa que o outro tinha dúvida, né? E com isso você também aprende mais. Então eu tento fazer isso com os alunos também, né? Eles tentam em grupo e tentam discutir uns com os outros ali a matéria e comigo também. Então, acho que isso ajuda, né? Uma coisa que eu tento sempre fazer. E se hoje, por acaso, você tivesse que mudar de área, para qual você iria? Eu continuaria na área da saúde. Né? Eu não... Você está falando dentro da farmácia ou para outro curso, de forma geral? Não sei. Pode ser outro curso também, mas dentro da farmácia. Dentro da farmácia? Então, eu trabalhei no meu doutorado com bioquímica, é o que eu mais gosto, mas eu trabalharia facilmente na área de farmacologia, que eu falei. São as duas que eu gosto, né? Então, trabalharia com farmacologia.
E também, talvez, apesar de achar a teoria meio maçante, assistência farmacêutica. Também acho legal. Saúde pública, enfim. Eu gosto bastante dessa área também. É. Farmácia clínica, né? Tá tudo envolvido, né? Assistência, atenção farmacêutica, a farmácia clínica, o acompanhamento de paciente. Eu acho que isso é interessante, que com ações simples você pode mudar toda a farmacoterapia e a eficácia do tratamento do paciente, enfim. Acho bem interessante isso também. É uma área que acho legal. E se você fosse deixar um conselho lá para o Gustavo, do início da graduação, qual você deixaria? Eu deixaria 2 conselhos: de fazer iniciação científica antes, procurar alguma coisa antes para fazer, que eu realmente não me interessava. Quando eu entrei na faculdade, minha intenção, antes de fazer a faculdade, né, porque aí você vai mudando a cabeça ao longo do tempo, era vou formar e vou trabalhar em análises clínicas, era o que eu queria, né? Vou montar um laboratório lá no sertão da Bahia e é isso que eu vou fazer, igual meu pai fez, né? Mas depois minha cabeça foi mudando, né? Foi mudando e eu me arrependo de não ter feito iniciação científica antes. Isso é uma coisa que eu mudaria. E a outra não tem muito a ver com o curso, tem a ver com a vivência em Alegre. Eu teria aproveitado mais, saído mais e curtido mais. Isso eu teria feito mais. Teve alguma história inusitada em Alegre que você se lembra? Gente, tem tanto, tem que lembrar. É a história de festa, né? Que você vai em festa, e como eu falei, eu não sou muito de ir em festa. Não, até hoje eu não sou muito de ir em festa, e lá em Alegre também não. Mas no final do curso eu ia mais. E aí teve uma festa que eu fui, eu não lembro qual era, mas foi uma festa no Chácara de bebida liberada, e eu também não bebia cerveja, né? Porque eu não tinha costume de beber. Aí bebi aquele suco gummy, que vocês sabem como é que é aí, né? Duvidoso, né? Então, com a pior vodka que existe, aquela coisa toda. E aí eu, como não tenho costume de beber, bebia rápido, né? Bebia rápido, não tinha paciência. Eu esvaziava o copo rápido, e aí foi aquele desastre, né? Passei mal no meio da festa, e assim, fui embora com o Renatão, eu não sei se ele fez entrevista também, eu tenho o Renato da primeira turma e o Felipe. Me levaram embora carregado, eu não consegui ficar em pé, né? Então, coisa da faculdade que a gente apronta ao longo do curso. Mas, assim, história tem muita, né? Tem muita história, por exemplo, a gente teve uma época que o RU estava em reforma. Estava em reforma e a gente tinha que buscar marmita. Não sei se vocês pegaram alguma situação dessa de ter que buscar marmita. E a gente ia buscar marmita todo dia, subindo uma ladeira que era pior do que essa da UFES aí, porque a gente cortava caminho por uma ladeira que era quase um muro. E passava por dentro do mato para chegar, para cortar caminho, né? Para não ter que dar a volta. A gente passava por um caminho meio insalubre para chegar na RU, pegar uma marmita que vinha terrível, né? Não sei se a comida hoje melhorou, mas vinha tudo grudado um no outro, você queria misturar as coisas, vinha tabule, eu detestava tabule, vinha o tabule misturado com tudo, e enfim, né? Era assim, coisa do dia a dia, né? Não era nada muito especial, não, mas assim, a gente fica marcado, a gente lembra disso, né? A gente fica lembrando desses momentos. Mas muito diferentão assim, gente, sempre tem, né? Mas assim, puxar a hora da memória, a gente acaba não conseguindo lembrar de tudo. Mas era isso. Não tô lembrando agora de tudo, não. Eu acho que a coisa que mais mudou foi a estrutura da UFES mesmo, porque pelos relatos está a mesma coisa. Assim, eu passei recentemente aí por Alegre, porque eu estava vindo de São Mateus para São Paulo de carro, aí eu passei por Alegre. Só que eu fui, era época de recesso, eu acho, né? E, assim, eu vi muitas coisas diferentes de estrutura. Tipo ali, quando você vai subindo, aí tem o prédio de geologia, você vai subindo mais um pouco, tem o Reúne, e do lado direito tem alguns prédios novos que na minha época não tinha. Ali era a cantina, tinha o trailer do Robson ali, não sei se existe o Robson ainda aí, quem que fornece os lanches aí na UFES, mas era o Robson, então ali tinha um trailer do Robson, já hoje em dia tem um prédio. Ali agora é o Neves. Isso, não tinha isso quando eu estudava aí. Que é a parte laboratorial. Parece que eles abriram uma lanchonete em vez do trailer. Ah, tá, mas é o Robson tá fora ainda. Da UFES. Ah, tá fora. É os filhos do Robson agora. Ah, pois é, era o Robson lá. O Robson, gente boa demais. Comia direto lá nele.
Era o ponto de reunião lá que a gente ficava, né? Entre uma aula e outra, né? Ou esperando a aula, ou enfim, né? Era ali, mas mudou bastante, eu achei, tá? Algumas coisas aí no campus, apesar de a comida talvez continuar a mesma, mas tem prédio novo aí que antes não tinha, não. E reformou, né? Tá, assim, tem várias coisas novas aí que da época que eu estudava aí não tinha. Hoje em dia parece que tá mais bonitinho, pelo menos, né? A aparência tá melhor, não sei se a qualidade tá melhor também. A minha turma, a gente entrou um ano assim que acabou a pandemia, em 2022. Aí eles comentam que teve reforma no RU durante a pandemia, algumas coisas mudaram. Que quando eu cheguei em Alegre, eu peguei o RU antigão, era um RU antigo. Aí eles reformaram, aí nesse tempo de reforma que a gente ficou pegando as marmitas, né? Ficou quase um ano pegando marmita. Aí era terrível essas marmitas aí, mas enfim, deu para sobreviver. Não, agora a gente tem até climatizador no RU. Tem? Nossa, então vocês estão no céu, porque a Alegre é bem quente, né? Na época do frio é frio, mas na época do calor era ventilador e a gente comia suando. E era bem apertado, né? Não sei se hoje está mais espaçoso, né? Mas era bem concorrido, né? Tanto é que eu ia ou muito cedo, ou eu deixava para ir no final, para não pegar muita fila. Porque a fila chegava lá no Matagrama, tinha época. Se você tivesse que fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Em relação ao curso? Sim. Então, isso que eu falei, eu teria feito mais cedo iniciação científica. Isso eu teria feito. De resto, talvez a gente sempre fala, podia ter estudado um pouquinho mais. Podia, né? Sempre podia, mas foi o que deu para fazer e deu certo, né? Mas eu teria feito isso, eu queria ter tido essa experiência maior com iniciação. Mas não, né, acabou que por vários motivos, né, desinteresse, desconhecimento também, que a gente não sabia muito bem o que era iniciação científica, acabou não acontecendo, mas eu mudaria isso, né, teria essa mudança, faria diferente. E tá super satisfeito onde chegou ou você planeja mudanças futuras aí? Não, estou satisfeito. É o que eu falei, o que eu pretendo, assim, além do que eu já tenho hoje, é um concurso. Que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Ter estabilidade financeira, estabilidade no emprego, né? De não, ninguém vai te mandar embora. Não, o curso aqui está com pouco aluno, vamos te mandar embora. Não, né? Então, isso a gente tem se for um servidor público, né? Então, isso é o próximo passo, é o que eu pretendo. Mas, fora isso, estou satisfeito onde eu consegui chegar, né? Consegui terminar o doutorado, que são coisas que eu nunca nem imaginei que eu fosse fazer, né? Nunca imaginei que fosse fazer um mestrado, nunca imaginei que fosse fazer um doutorado, até que eu nem sabia o que era isso, né? Quando a gente entra na graduação, entra sem saber de nada. Mas, né, me surpreendeu onde eu fui parar, né? Onde eu cheguei. Eu não imaginava que eu fosse fazer essas coisas, né? E trouxe muitas outras oportunidades, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado, oportunidade de viajar, né? De apresentar trabalho, essas coisas. Então, isso aí foi bem gratificante. Se você fosse fazer um pós-doutorado hoje, você faria no Brasil ou fora do Brasil? Eu, de preferência, fora do Brasil, né, se fosse para fazer. Eu tive uma experiência, assim, graças ao doutorado, eu consegui praticamente 3 vezes para fora, né? Então, eu fui em 2022 para a França apresentar trabalho, congresso, né? Ainda bem que aqui assim, eles têm recurso financeiro para ajudar a gente a viajar, porque é muito caro. Então, eu consegui viajar para a França, apresentar trabalho. E aí, no final de 2023, minha noiva, né, a Lohana, estava fazendo o doutorado de sanduíche lá na França também, em Lyon. Acabou que eu fui para lá e, por coincidência, o professor que ela estava lá é conhecido da minha orientadora aqui. Então, consegui meio que fazer um contato e consegui trabalhar lá por um mês. Fiz alguns experimentos que, inclusive, entraram na minha tese de doutorado e consegui trabalhar lá e eu acho que eu faria lá, né? Faria no exterior, no caso, né? Se fosse para fazer um pós-doc. Claro, nada impede de eu começar a fazer aqui e fazer uma parte aqui, uma parte lá, né? Existe essa possibilidade também, mas eu teria esse tempo no exterior também. Acho que é interessante, ainda mais para o currículo, né? Quem tem intenção de passar no concurso sempre vai agregar você ter um pós-doc no exterior, né? Tem experiência no exterior, acho que conta bastante. Você viu diferença nessa questão de pesquisa do exterior para o Brasil? Sim, uma diferença
grande, que foi que a gente começou conversando lá no início, né, falando de questão de estrutura, questão de dinheiro, questão de gambiarra, né? Então, o brasileiro está acostumado com essas coisas, está acostumado, acabou alguma coisa aqui, o equipamento deu um probleminha, vamos tentar fazer aqui funcionar, a gente dá um jeito. Lá eles não. Quebrou, larga tudo lá, enquanto não consertar, não trabalha, entendeu? Tipo, larguei aí. Não tenta resolver o problema, entendeu? Às vezes é um problema simples, e eles não têm essa preocupação, porque tudo é muito fácil lá, né? Tipo, você compra um reagente muito fácil, porque é barato, chega rápido, igual aqui, a gente quer comprar um peptídeo ou um aminoácido para sintetizar um peptídeo. Tudo tem que ser importado, então tudo demora meses para chegar. Lá não, você pede num dia, chega no outro. Então é tudo muito mais fácil. Então eles estão meio que mal acostumados, vamos dizer assim, né? A gente já tem mais essa coisa de dar um jeito, né? De se virar para fazer funcionar. Às vezes não adianta, né? Mas a gente tem. Então tem essa diferença bastante grande. E também de trabalho. Por exemplo, o pesquisador brasileiro, a pesquisa brasileira não está atrás de pesquisa lá fora de jeito nenhum. Né? E o pesquisador brasileiro também tem muita qualidade. É o que eu falei, a gente não tem muito recurso. Mas o pesquisador brasileiro trabalha bastante, tanto é que lá eles têm... Não que isso seja errado, tá, gente? Eu até acho que o Brasil devia pegar essa parte. Que é o quê? Aqui o pesquisador meio que não tem horário, né? Não tem carga horária, não é igual um trabalhador CLT que tem lá, trabalha 8 horas por dia, enfim, né? A gente vai sábado, vai domingo, vai feriado no laboratório, tem que fazer experimento, enfim. Lá eles não, lá eles seguem certinho. Eu entro 9 horas, saio 5 horas, e é isso. Não vou ficar até meia-noite no laboratório, não vou vir sábado, não vou vir domingo, né? Então acho que isso não é uma coisa ruim, né? Mas o brasileiro acaba trabalhando mais, né? Porque está mais acostumado, né? Questão cultural, enfim. Clara, você tem mais alguma pergunta? Fala mais alguma coisa? Não. Já te tirei todas as minhas dúvidas. Eu queria falar uma coisa, que eu não falei, mas é uma coisa que é diferencial em Alegre, que eu esqueci de falar, lembrei agora. Não sei se ainda é assim, eu acho que é, e eu acho uma coisa boa, que é o contato com os professores. Sim, é muito bom. A gente tem um apoio muito grande deles. Isso, não é uma coisa que você tem em todo lugar, tá? Tipo, você tem uma convivência. Eu vivia na sala do Herbert. Tipo, eu no último semestre de faculdade, no último semestre é só estágio. Eu, como gostava muito de Alegre, todo mundo da minha turma foi embora. Tipo, foi fazer estágio em outro lugar. Eu falei, não vou fazer em Alegre, que eu quero ficar em Alegre. Aí eu fiz estágio final em Alegre. E aí eu vivia na sala do Herbert. Eu acabava meu estágio lá no laboratório, lá no centro da cidade, nem lembro o nome do laboratório, ficava na frente do hospital. Acho que existe ainda esse laboratório. Eu fazia meu estágio do laboratório, depois ia ficar lá na sala do Herbert fazendo iniciação científica, que eu fazia iniciação científica, mas ficava lá batendo papo, mexendo no computador do Herbert, né? Tinha uma televisão, não sei se hoje tem televisão ainda na sala do Herbert, ficava vendo jogo de futebol na sala do Herbert, ficava lá, né? Então eu saía junto, vamos lá não sei se tem ainda também, né? Tinha uma pastelaria lá na Praça do Pico da Bandeira. Não sei se ainda tem. Companhia do Pastel? Nem lembro o nome da pastelaria. Tinha uma pastelaria lá, tipo barzinho. Aí a gente ia lá, lanchava junto, ia no Maná comer lanche junto, ia o Herbert, ia o Pedro, né? Ia para as festas, às vezes encontrava o professor da festa. Então, eu acho esse convívio, essa relação. Claro, tudo tem que ter um limite, né? A gente sabe que é professor e tal, mas eu acho que essa liberdade que a gente tinha era boa. Eu acho que a gente se sente mais acolhido dessa forma, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande de Alegre, que eu converso com várias outras pessoas de curso de farmácia, de outros, por exemplo, São Mateus mesmo. Eu já conversei com pessoas de lá e não tem isso que tem em Alegre, com os professores de Alegre, né? Que tem o Eduardo aí também, tem a Fabiana, que é a esposa do Eduardo, que eu sei quem é, mas eu não tive aula com ela, né? Não cheguei a ter aula com ela, porque quando ela passou no concurso, as matérias que eram com ela, eu já tinha feito, né? Mas, assim, a gente sempre teve relação boa com os professores, e eu acho que isso é um diferencial de Alegre, né? Porque em outros lugares, com os outros alunos que a gente conversa, que eu conversei, né, que eu conheci, não tem nada disso. O pessoal até acha estranho, pra falar a verdade. É verdade, eu acho estranho. É. A minha irmã veio para cá fazer farmácia, fez o período, Uhum. e depois mudou para nutrição. Ah, Aí ela fez tanta amizade com o Herbert, que o Herbert agora virou padrinho dela. aí, pois é. Então, eu acho isso uma coisa muito boa. Isso aí é uma coisa que me marcou em Alegre também, tá? Esse contato com os professores. Como eu falei, no começo a gente tinha pouco professor da farmácia, né? Foi chegando depois, foi chegando a Janaína, foi chegando a Juliana,
Tem o Pedro, né, que divide sala com o Herbert, que ele não é do curso de farmácia, mas já deu matéria pra gente, né? Ele deu, tipo, farmacologia 2 foi o Pedro que deu pra gente, né? Química farmacêutica também, o começo da matéria foi o Pedro, né? Então a gente teve essa convivência, esse contato também. Tanto é que o meu primeiro carro eu comprei do Pedro. Comprei na mão dele. Então, eu acho que foi bem. Isso aí é uma coisa que me marcou bastante em Alegre, né? Esse contato com os professores, né? Além de todas as amizades que a gente faz no curso, né? Com os amigos, né? De casa, que divide casa juntos, do curso também. A Soraya, eu vi que teve o podcast da Soraya, da Mirella, a gente tem bastante amizade. Tem grupo no WhatsApp até hoje. Claro, a gente não conversa mais tanto quanto antigamente, mas tem um grupo lá ainda, né? De vez em quando a gente manda alguma coisa lá. Mas a amizade continua. Eu acho que a Soraya tinha até comentado alguma coisa de você fazer festa de casamento logo para vocês se reunirem. Pois é, acho que o próximo evento que vai ser esse aí, mas ainda não marcou não, mas vai ter. Porque teve o casamento do Marcão, acho que o último encontro que a gente teve foi no casamento do Marcão. Foi a última vez que todo mundo, né, a maioria se encontrou lá. Foi no casamento do Marcão, que foi em 2016, se eu não me engano, 2016 ou 2017. E a gente sempre tenta, né? Ano passado a gente fez 10 anos de formado, aí a gente falou, vamos fazer alguma coisa. Nunca sai do papel, né? Porque é difícil, né? Tipo, a maioria mora aí no Espírito Santo, mas, por exemplo, eu e o Glaucio moramos aqui em São Paulo, é mais difícil de ir, né? A não ser que seja em férias, né? Aí tem gente que já tem filho e gente mora em Guarapari, em Vila Velha, aí tem outro que a Soraya mora aí em Alegre, mora lá em Itaperuna agora, não sei, Bom Jesus, fazendo faculdade, agora tá fazendo medicina, enfim, a Amanda mora onde? A Amanda mora em Minas, não sei em qual A cidade. Amanda mora em Caratinga. Caratinga, então é meio difícil reunir todo mundo, mas espero que um dia saia esse encontro, porque dá saudade do pessoal. Gostaria de agradecer muito a sua presença e muito obrigada por... Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aqui do curso, né, como foi minha experiência, né, mas assim, não sei se todo mundo gosta de Alegre igual eu gostei, mas foi a melhor cidade, igual eu falei, não do ponto de vista que Alegre tem muita coisa, mas do ponto de vista de felicidade, acho que é o lugar que eu fui mais feliz foi Alegre. Gustavo, você quer deixar algum recado para quem está na graduação, começando, terminando? Então, eu falo para os meus alunos aqui também. Gente, farmácia, claro, eu sei que nem todo mundo vai gostar, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas no começo do curso, pode ser meio chato? Pode, porque a gente faz muita matéria geral. Então, às vezes, a pessoa no começo não insiste, aí vai, não gostei, vou desistir. Não desistam tão fácil da farmácia, porque é um curso que eu acho muito legal, tem muita possibilidade, né? Você tem muita área para trabalhar, você pode trabalhar na análise clínica, você pode trabalhar na manipulação, você pode trabalhar numa indústria, no hospital, pode ser professor, né? Você fazer um mestrado, um doutorado, você pode trabalhar como analista numa indústria, enfim, um perito criminal, você tem muita possibilidade. E até uma drogaria, né? Que a gente é a principal área que o farmacêutico vai trabalhar, geralmente é uma drogaria. Então você tem muita possibilidade. Então, para quem está começando, eu falo isso. Se tiver achando um pouquinho chato, não dá uma insistida, não desiste ainda não, deixa chegar. Quando chegar numa farmacologia, numa bioquímica, e se você realmente não gostar de jeito nenhum, aí procura outro curso, né? Mas, assim, tenta insistir um pouquinho, porque vale a pena. É um curso, assim, que eu não faria outro, né? Tipo assim, tem gente que fala, medicina, né? Não faria medicina. Se me desse lá para fazer medicina agora, naquela mesma época, não, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria, né? Continuaria na farmácia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Acho muito interessante esse projeto, tá? De conversar com os outros alunos, para ter essas experiências, né? O pessoal falar o que viveu, enfim, cada um tem uma experiência diferente, né? Cada um tem uma vivência e uma opinião diferente. Então, acho que é interessante. São muitas histórias, né? É porque eu falei, cada um veio de um lugar, né? A maioria do pessoal da minha turma não era. Maioria não, eu acho que não tinha ninguém de Alegre. Todo mundo era de fora. Acho que a pessoa que tinha de mais perto aí era a Carol, que era de Iguaçuí. Não, Iguaçuí não, Jerônimo Monteiro. Mas de resto, acho que era todo mundo de fora. A maioria de Vitória, Vila Velha, São Mateus, Minas, né? Então tinha gente tudo de fora. Você quer deixar alguma rede social, alguma coisa? Quem quiser, né? Tem o Instagram, né? Quem quiser seguir no Instagram é Gustavo Nunes 1612, né? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, se for alguma pessoa do curso aí tiver alguma dúvida de mestrado, doutorado,
quiser alguma indicação, né? Quem tiver mais pro fim do curso, eu tenho interesse em fazer um doutorado aí em São Paulo, como é que a gente pode fazer, enfim, eu estou disponível para ajudar quem tiver interesse e conversar também, se quiser conversar sobre o curso de farmácia, né? Sobre o que dá para fazer, enfim, estou à disposição, quem quiser e tiver interesse. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Foi muito bom para a gente. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para fazer essa entrevista com a gente. E muito obrigada pelo reencontro conosco. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Reencontros. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir nossas redes sociais, @Reencontros Podcast, para mais histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo reencontro!